E aí, mano, beleza? Bom dia. Bom dia, linda manhã do mês de maio que começou. Olha que bem lindo. Será que eu peguei aqui? Bom dia, meus amores. Até mais tarde, os dois estão aí descansando. Eu tô com a sensação que tá mal colocado isso aqui. Quinta-feira, dia 2 de maio. De 2019. Já fazem mais de 2 anos que eu adquiri esse vício de filmar minhas viagens e de comentar sobre o mundo na minha medíocre forma de entendê-lo, com as medíocres preocupações que eu tenho. Isso não é uma falsa modéstia, é apenas a sincera e tranquila constatação da minha pouca importância. Eu não tenho efetivamente nada a galgar de algum patamar de grande importância, de ser um grande vlogger, youtuber e assim por diante, né. Quem dera eu tivesse até um certo alcance para poder levantar debates que eu acho importantes, que acho que a gente precisa rever, né? Precisa correr, precisa melhorar. Ixi, o que aconteceu? Ai, caramba. A moto travou aqui. A moto simplesmente travou aqui. Eu apertei sem querer esse botão e ela não voltou mais. Eu tava num momento que a rua tava super limpa, super tranquila. Isso aqui, tem algum caminhãozão aí na frente travando o trânsito. Mas não é uma constatação de ai, socorro, nossa, que porrada. Que coisa feia. O que o cara veio fazer desse lado, né? Enfim. Seguimos. Ontem tivemos o nosso feriado. Eu tinha a sensação de que seria um dia tranquilo, que eu iria me cansar menos e tudo mais, mas ao contrário, também ver o lado bom, não só pelo lado do cansaço. Cansei demais, trabalhei demais. Nosso Pitoquinho nos acordou lá por volta de 7 horas, né? E depois fomos correr atrás de algumas coisinhas na parte da manhã. E depois à tarde e à noite trabalho. Ontem o condomínio resolveu, toda quarta-feira é nosso churrasquinho, né?
E aí nós resolvemos combinou-se de ir um grupo de samba, que é inclusive o grupo de samba de um dos condôminos, né? O Diego, um cara que eu converso bastante, um cara de gente boa. E começamos às 4 da tarde, já às 3 e pouco começou a correria de arrumar tudo, fazer tudo, pegar tudo. E foi uma tarde de muito trabalho, muitas vendas. Provavelmente o dia em que eu mais vendi. O dia em que eu mais vendi, realmente. Inclusive cerveja. Se eu tivesse mais, venderia mais. Mas deu trabalho. Falar em samba, né? A lamentável notícia na terça-feira à tarde tivemos a notícia, finalzinho de tarde, do falecimento da dama, rainha do samba, né? Dona Beth Carvalho. Uma pessoa de um talento para este tipo de música extremamente diferenciado. Parece que, sabe, aquela pessoa que nasceu para aquilo. Uma pessoa de posição social, visão política bem voltada para a questão da inclusão e tudo mais. Enfim, uma pessoa que, independente de qualquer coisa, alegrou durante 50 e tantos anos nossas festas com um bom sambinha, né? Até engraçado que o grupo de samba tocando ontem, e ontem eu, por conta do grupo de samba, não coloquei a minha caixinha de som com as seleções das minhas músicas, mas eu não tenho sambas nas minhas seleções. E não é porque eu não gosto de samba, é porque muda completamente a minha seleção. Então eu até tenho seleção de samba, mas eu não deixo ela, porque eu só uso aleatório, e aí fica um pouco estranho pra mim. Ouvi um Led Zeppelin, depois ouvi um Arlindo Cruz. Mas enfim. E aí estranharam que eu estava cantando samba, cantando todos os sambas, porque são sambas antigos, bonitos, que eu gostava bastante. Nossa, mãe, pensei que você era do rock. Não, eu sou de música boa, né? Não é, então as outras músicas, não, cara, as músicas boas são as músicas que eu gosto e pronto, não tem uma coisa assim. Evidente que próximo ao que se toca hoje, se consome hoje, no conceito popular, de música popular, música que está em todos os lugares, eu realmente gosto de muito pouco. De muito pouco. Então acaba realmente diferenciando, mas voltando, nossos sentimentos, a família principalmente, ela não estava nada bem. Eu via alguns meses atrás, aí há 2, 3 meses atrás, uma foto de alguém a cumprimentando no hospital, e realmente foi bem constrangedor para mim, para quem provavelmente viu a foto e gosta da moça, né? Dessa senhora, que assim, ela estava efetivamente num estado físico bastante debilitado, provavelmente estava com grande sofrimento. A gente tem aquela coisa de dizer, descansou. Descansou é uma coisa, mas enfim, eu lamento a partida de Beth Carvalho.
por ser, além de um talento, uma pessoa de ideias bastante dignas e orgulhosamente bastante parecidas com as minhas em vários aspectos. E que a família tenha um conforto e um menor sofrimento com a partida dela, o que é muito difícil, né? Então ontem foi isso. Churrasquinho com samba aí a partir das 4 horas. Fez um tremendo de um sucesso. Próxima vez eu me encho de comprar cerveja, porque faltou cerveja. Faltou cerveja para vender. Enfim. E aí a semana cortada pelo meio, uma semana realmente um pouco diferente. E já voltamos na quinta-feira, né? Quer dizer, no fim da semana já. Só para explicar aqui um negócio que eu não me defino, né? E aí eu tenho que usar alguns argumentos, porque na verdade assim, falar sobre coisas que não dá para ter certeza é um pouco ridículo. Então assim, tudo acaba sendo só uma interpretação pessoal. E normalmente para ser uma interpretação pessoal, para um assunto que interessa a tanta gente, a gente acaba utilizando a interpretação de algumas pessoas que fizeram parte da nossa vida, que a gente já ouviu falando, que a gente aceitou, entendeu aquele tipo como talvez a coisa mais correta. Uma vez perguntaram pro Richard Dawkins, né, tiozão, o que ele acha que acontece depois da morte, né? Se ele sentiria, o que ele sentiria, o que aconteceria. E ele foi um pouco sarcástico e bastante coerente, né? Na afirmação dele. Coerente, inclusive, com tudo o que ele prega, né? Com tudo o que ele define, né? E ele disse assim, mas eu não sentia nada antes de nascer também, durante todos os milhões e milhões e bilhões de anos que as coisas existem. Então eu não me preocupo com o que eu vou sentir depois. Tá difícil aí, né, mano? Tá difícil aí, o cara travando tudo, sem olhar retrovisor, sem olhar nada. Fica chato, né, mano? E não facilita. Ele podia, em algum momento, ir pra direita ou pra esquerda e deixar o outro motociclista passar, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que teve um carro ali na frente que entrou sem seta, sem nada. Vai ter mais um Zé Lerdão ali na frente. Então eu compartilho desse conceito que assim, quando eu falo dessa coisa de descansou, né? A gente vê uma pessoa que nos últimos tempos de vida, meses, anos ou semanas de vida, sofreu muito. E a pessoa acaba falecendo, a gente fala que descansou. Parou de sentir a dor, né? Agora, aí as convicções religiosas da pessoa e das pessoas à sua volta colocarem, ela está sentada ao lado do Pai, está olhando por nós lá de cima, está sorrindo. Então, é isso que eu não tenho, isso que eu não quero ter, isso que não importa muito, né? Para mim. Não importa porque é indecifrável, né? As manifestações que falam de quem voltou para dizer, elas têm muitas falhas e eu realmente perdi bastante a credibilidade, né? Ô, brother, caramba, ruim demais, hein, mano? Ruim demais, hein? Caraca, mano. Hoje é o dia. Então é isso que eu penso, tá? Eu eu concordo com o termo, descansou, sim, parou de sentir dor.
porque se tem uma continuação ou não, é uma continuação sem corpo. E o que faz a gente sentir dor é o nosso sistema neurológico, tá? Sem sistema neurológico não dá para ter dor. Então, enfim, é assim, tá? É por isso que dá certo alívio de saber da Beth, que sofreu tanto nos últimos meses e agora não está sofrendo mais, né? Mas enfim, ficaremos com o que ela nos ofereceu, que ela tão bem fez durante mais de 50 anos de atividade profissional. Ficaremos com isso, com um grande orgulho. E aos medíocres, esqueceremos vocês em breve. Talvez não esqueçamos alguns medíocres da história pela importância da sua mediocridade. Porque tem gente que consegue ser tão medíocre. Ah, mano, de novo. Mano, eu vou te contar, cara. Tá bacana todos os dias, indefinidamente, ter uma ambulância ou alguém na pista das motos. Realmente tá bem chato isso. Se não é ambulância, é alguma moto ruim ali na frente que tá travando tudo. Mas eu acho que tem a ver com ambulância, sim. Olha lá. Eu tô vendo. Não. Não. É só um monte de moto mesmo. Então. Hoje eu recebi pela manhã assim, existem aquelas pessoas que são figurinhas carimbadas, né? Quando chega uma mídia deles, no WhatsApp, por exemplo, você já olha e faz assim, lá vem bosta. Na boa, sem precisar aqui ficar com hipocrisia. Você decidiu o que você quer, mano? Ai, caraca. Você olha assim, chegou uma mensagem do Armando. Daí você fala, tá bom, vamos lá. Sabe aquelas pessoas que elas são completamente opostas a você em quase tudo? Principalmente o conceito social, conceito político, conceito ético. E o Armando é um desses. É um bom sujeito até. Mas enfim. Nossa mãe, cara. Olha, eu vou te falar, mano. Ultimamente tá dando certo desespero de usar moto, hein? Que se é pra ficar travado assim, já pra lá. E aí chega hoje um vídeo do Alexandre Garcia, o grande, respeitado Alexandre Garcia. Realmente respeitado, fez uma carreira respeitável no jornalismo, com muita competência em grande momento, em grande parte disso. Divergimos de ideias em vários aspectos e há alguns meses ele se desligou da Globo e criou várias lendas urbanas de porquê e tal, e demonstrou sua simpatia, né, pelo atual governo, muito pela questão da rejeição aos conceitos deturpados que os petistas e esquerdistas fizeram, e muito também pela afinidade dele com o contexto do militar, da postura militar e tudo mais, visto ele ser filho de um general do exército. Um detalhe bastante importante que as pessoas não se preocupam. E ele fala com um tom relativamente de otimismo e de simpatia com a notícia, segundo ele, né? E eu vou acreditar porque ele não colocaria a cara dele num vídeo para dizer uma coisa dessa sem isso ser certeza. Mas enfim, errar todo mundo pode errar. Eu vou partir da premissa que é uma verdade, de que agora tem uma lei que reforça o conceito, parece que foi aprovada, que reforça o conceito da legítima defesa. Então, é assim, entrou na tua casa, na tua propriedade, por legítima defesa você pode atirar. E não se trata só de atirar, porque o conceito de legítima defesa já garantia isso.
Matar uma pessoa que está invadindo a tua casa te dá muitas atenuantes, mas a lei agora reforça isso, tirando alguns detalhes que, na minha opinião, eram importantes que existissem esses detalhes. Que é o seguinte, uma coisa é você se defender, quem está entrando na tua casa, outra coisa é você matar ele com 127 tiros. E aí, o fato de você ter feito isso significa muito mais do que uma autodefesa, mas significa uma vingança, um exemplo, ou alguma coisa assim. O que também não é bacana, né? Não é bacana. E o que eu entro não é existir, na verdade é existir um conceito desses, é a necessidade de se ter isso, de se ter até a questão da legítima defesa, por que não dizer? Que merda, né? As pessoas invadem as casas dos outros. As pessoas colocam em risco as famílias dos outros. Já disse isso várias vezes, tenho que ficar dizendo sempre. Eu não tenho dó de bandido. Mas eu lamento por eles. Eu lamento as escolhas que eles fizeram. Eu lamento o contexto que os levou a isso. Mas não acho que eles sejam apenas vítimas. Eles são também vítimas. Mas eles são vítimas de suas decisões. Tá bom? Então, eu lamento que as pessoas comemorem esse tipo de coisa. É isso que eu quero deixar claro. Já era para a gente estar um pouquinho mais humano ou menos desumano do que estamos. Sabe? Já era para termos uma consciência ética mais bem formada de lamentar quando alguém morre. Ah, era um bandido, não valia nada. Cara, assim, era uma pessoa que eu não tenho dó, não choro isso, mas eu lamento. E eu lamento mais do que a própria perda do ser humano que fez uma escolha errada e se deu mal, e que muitas vezes fez escolhas erradas e fez os outros se darem mal. Pessoas inocentes, pessoas diferentes da sua linha de decisão. Eu sempre vou lamentar, sempre. Mas as perdas de vida acontecendo, e depende do lado as pessoas comemorando. Gente, lamento informar, a gente errou. Esse conceito, isso aí, cara, já foi. Vocês, 32% da população, estão enganados, estão errados em perpetrar esse ódio, perpetrar essa guerra boba. Ela não minimiza o problema. A força pela força e a comemoração desta força, do resultado dessa força, a gente precisa lamentar, a gente precisa rever esses conceitos. E é uma pena isso, não é uma pena o Alexandre Garcia e tudo, a escolha dele diz direito a ele, as escolhas dele influenciam quem queira ser influenciado. Cara, tá tudo bem, né? Infelizmente tá tudo bem. Mas, infelizmente entendeu onde eu estou querendo chegar. Mas a gente ainda comemorar mortes, nem que elas sejam do seu inimigo, está um pouco longe de um conceito que a gente pode melhorar um pouquinho. Você quer ver um exemplo? A morte da Beth Carvalho. Ela tinha tendências esquerdistas. Apoiou Lula, apoiou Dilma. Tinha um conceito de inclusão social. E vários políticos, até de linha
contrária a dela, linha política contrária a dela, que ela não apoiou, manifestaram seu pesar, seus sentimentos pela partida da grande artista. Quem não manifestou? Adivinha, começa com J de Jair, o nome do meio com M de Messias e o nome final com B. Adivinha aí. Não se manifestou. Quando se manifesta, cara, desculpa. Você é um político. Você é um político. Eu garanto pra você que se um grande representante artístico, apoiador do regime e do governo, ele iria se manifestar. Então é aquela coisa, indiretamente, e até diretamente, por que não dizer, aquela coisa de que é meu inimigo, e tem que morrer mesmo e tal. Então assim, é feio, é bobo. E é cruel, né? Cruel. Aos meus inimigos o pior possível. Declaração dele na terça-feira de que no que depender dele, Lula continua preso. Ele não tem nada a ver com isso. Nada, mas nada, absolutamente nada. Isso é uma declaração populista. Tá? Populista. O medo do Lula solto, ele está provocando tanta e tanta merda, declaração bosta, que já era tempo de alguém começar a entrar nesse pleito, né? Porque uma coisa é fato, eu já falei sobre isso aqui. O Supremo terá que julgar e terá que libertar Luiz Inácio da Silva. Terá que fazê-lo. Não, isso é inevitável. Por isso tanto adiamento. Isso é inevitável. Se não mudarem a Constituição, ele está preso com o julgamento ainda não terminado, com as esferas de apelação não terminadas. Então, assim, isso explica aquela guerrinha ao Supremo, ficar usando subterfúgio, que eles sabem. Quando chegar no Supremo, o Supremo tem que julgar isso de uma forma minimamente decente, ou seja, pelo âmbito legal, que é a parte que lhe interessa. O ministro que julgar pode falar que ele não concorda, que ele acha isso um absurdo, tudo que ele quiser. Mas ele vai ter que falar, essa prisão é inconstitucional. Beijo do gordo, tchau.